Olha, o Ricardo Sonderman está lançando e autografando esta noite aqui na Livraria Cultura do Bourbon Country, seu filho, e um livro é um filho, Churchill, e a análise dos discursos do Churchill. Churchill que foi uma figura ímpar na história da humanidade, né? Não é só na história da Segunda Guerra, do século passado, na história da humanidade. E que legal, porque como a gente se conhece há muito tempo, e tu sempre foste um fã incondicional do Churchill, agora isso vira livro. Conta pra mim, Sandro. Você achava que era só o charuto, né? Né? Mas tinha... Não, na verdade ele é produto da minha dissertação de mestrado. E aí depois, por um incentivo do Hélio Beltrão e do Alex Catarino, eu disse, olha, vamos fazer o livro. Então foi um trabalho que eu fiz durante 2 anos, entre 2011 e 2013. Muito divertido, porque Churchill é um autor, né? É um jornalista, um escritor, escreveu mais de 40 volumes, escrevia maravilhosamente bem, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então foi um pouco essa ideia de poder trazer a ideia do grande líder, né? De como um indivíduo pode transformar o mundo, como às vezes um indivíduo sozinho, obstinado, de forma objetiva, pode mudar o mundo. E esse era o que me interessava avaliar nesse livro, né? O Ricardo, o Churchill desde o início sabia que diante daquela máquina de guerra do mal dos nazistas, os Estados Unidos teriam que vir para a guerra, cedo ou tarde. E ele fez o que dava. Os Estados Unidos entraram em 41, ali em dezembro de 41, mas muito antes, graças aos esforços pessoais dele, os Estados Unidos ajudaram muito a Inglaterra, com armamento, com homens, com tecnologia, não foi? Sim, na verdade foi um empréstimo, né? O que ele chama de Lend-Lease, tá? O que fez, obviamente, a Inglaterra ficar extremamente endividada por muitos anos, né? Mas, de qualquer forma, havia nos Estados Unidos o que havia na Europa antes da guerra, uma política de apaziguamento. E o povo americano, por causa da Primeira Guerra Mundial, não queria envolvimento. Haviam várias leis que impediam, inclusive, a entrega de equipamento. Teve uma conversa, que até está no filme, né, que é verídica, que é a entrega de uns aviões que deveriam ser carregados a lombo de cavalo, né, porque não podiam ser entregues pessoalmente. Então, os Estados Unidos dificultou muito, mas também havia um plano, né, na verdade, o Roosevelt queria ser a potência hegemônica, e para isso ele precisaria que o nazismo deixasse de existir. Ele não viu a ameaça comunista, até por causa do número de espiões infiltrados no governo Roosevelt. E tempos depois tiveram que tirar, né? Exatamente, e que ele, na verdade, via como e ele queria, na verdade, fazer com que a Inglaterra deixasse de ter um império, né? Ou seja, Churchill ganhou a guerra, mas perdeu o império, e muito também por ação de Roosevelt. Obviamente, quando os japoneses atacaram, não tinha outro remédio, ele tinha que entrar em guerra. Claro. Como é que é a história aquela do Churchill na Casa Branca, indo fazer uma das tantas conversas que teve com o Roosevelt, e daqui a pouco o Roosevelt encontra ele pelado? o Churchill está no quarto, e ele estava nu bastante tempo, né? E o Roosevelt passa e fala, desculpe, não, perdão. E o Churchill disse, olha, o Império Inglês não tem nada, o governo inglês não tem nada a esconder do governo americano. Excelente. Então, o grande frasista, né? Além de tudo isso, um grande escritor, um jornalista, um homem que lutou na Guerra dos Boers, na África do Sul, foi prisioneiro, se criou uma mística porque ele fugiu. Exato, né? Mais um líder que, quando ele chega substituindo Neville Chamberlain, de certo modo desacreditado na Inglaterra. O que aconteceu para essa virada? Não, totalmente. Ele entre 1929 até 1939, ele viveu o que chamava os anos de ostracismo, né? Ele já não ocupava uma posição de destaque porque ele tinha feito muitos erros. A Batalha de Galípoli, a adoção do padrão ouro antes obviamente ele não tinha previsto a crise de 29, mas ele adotou o padrão ouro, que deu uma crise, o que ampliou a crise econômica na Inglaterra. E ele era, de certa forma, um bufão, né? De algumas formas, ele fazia declarações impensadas. Ele, durante muito tempo, quando estava afastado do governo, ele falou ele falou que a marinha inglesa deveria ser rearmada, e aí ele foi chamado para ser o Lord of the Exchequer, ou seja, o ministro das Finanças, e a primeira coisa que ele fez foi cortar o dinheiro para reaparelhar a marinha. Então ele tinha essa coisa assim de que às vezes ele dizia uma coisa, fazia a outra, e ele foi caindo em descrédito. O que o fez ser
ouvido em 39 foi o fato de que ele ficou durante todo esse período dizendo que Hitler iria fazer aquilo que ele fez. Então, quando se concretizou tudo aquilo que ele disse, as pessoas olharam para ele e disseram: ok, não é tua vez. Né? Ele era desde sempre contra a política de apaziguamento com os nazistas e até com os comunistas. Sim. Tanto que ele sempre foi contra essa política de apaziguar com os nazistas, e o motivo que ele perde a eleição em 45 é porque ele queria seguir a guerra. Ele queria manter as tropas que estavam na Europa para livrar a Tchecoslováquia e a Hungria. E aí os ingleses, democraticamente, mandaram a mensagem e disseram: eu quero ir para casa. Cansamos. Né? Como é que é o lance no teu livro aqui, Sondermann, do Twitter do Churchill? Na verdade é o seguinte, o livro é a análise de 12 discursos, então eu faço toda uma desconstrução em cima de retórica e persuasão, e eu fiz uma brincadeira no final que foi puxar as frases deles e gerar como se fosse o Twitter dele, né? Se hoje ele tivesse um Twitter. Exatamente, já que nós temos um determinado político que adora twittar, eu disse: como é que seria o Twitter tweetando? Né? Obviamente com muito mais brilhantismo e com uma verve fantástica. Né? Algumas coisas do Twitter do Churchill do livro. Olha, são várias partes aqui, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Lá no Rádio Livre comigo, tu citaste algumas maravilhosas, objetivas, curtinhas. É claro que eu sou um egoísta, onde eu teria chegado se não o fosse? Né? Aqui tem uma muito interessante, na Rússia um homem é taxado de reacionário caso recuse a ver sua propriedade roubada, sua esposa e seus filhos assassinados. Então, ele odiava o comunismo tanto quanto o nazismo, ele sabia o que ia acontecer, né? Um homem inteligente, né? Tem uma historinha aqui divertida que ele ao recusar destrinchar um ganso que ele soube que era da sua propriedade, ele disse o seguinte: recuso-me a comer uma ave com a qual convivi socialmente. E depois tem aquela famosa que ele diz pro filho dele: Randolph, não me interrompa quando eu estou te interrompendo. E hoje eu fiz isso na rádio contigo. Boa. Para fechar, e a conversa que ele teve, a resposta que ele deu para uma amiga dele? Na verdade, ele, dentro do contexto da época, ele era contra que as mulheres participassem da política como deputado. E nós temos que entender um homem do seu tempo. É um homem vitoriano, mas ele até dizia o seguinte: é porque o ambiente é muito baixo para elas. Ele queria protegê-las. Exato. E aí ele, na verdade, disse para a Lady Ashton, que era amiga dele da vida inteira, e eles estão numa briga lá, e ela disse: Winston, se você fosse meu marido, eu colocaria veneno na sua bebida. E ele olha para ela imediatamente e diz: e se eu fosse seu marido, eu beberia. Ricardo Sondermann, ex-presidente do Instituto Liberdade, autor de Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. Encontra nas boas casas do ramo. Aqui na Cultura, na Saraiva, na Amazon e no Brasil inteiro em várias livrarias. Pela LVM Editores. Exatamente, do Hélio Beltrão e do Alex Catariano. Legal, um abraço. Eu que agradeço, obrigado. Felipe Camozato, vereador do Novo de Porto Alegre, no seu primeiro mandato, um jovem que está, enfim, propondo algumas coisas que estão mudando, ou pelo menos tentando mudar o mindset do nosso parlamento municipal. Prazer te encontrar, Camozato. Um prazer também revê-lo, Diego, nesse lançamento do livro do Ricardo. Um tema muito interessante, né, que é o Churchill, e o Churchill viveu por algumas fases também de confrontar o status quo, né, que eu acho que é um pouco do que o Novo está propondo aí, né. Bom, me conta como é que tá aí, tu tens um pouco mais de um ano de vereança, como é que tá essa experiência para ti? Pessoalmente, sobretudo. Uma experiência bem diferente, né? Minha formação é toda na área de administração, tinha toda a experiência minha com empresas, né? Empreendia tudo mais, fazia parte de um grupo empresarial e, por ser voluntário do Novo, por ajudar nesse projeto, acabei me tornando um candidato e depois, felizmente, conseguindo um mandato. Acho que a vida muda completamente, né? Aquilo que era objetivo, claro, metas, né? Indicadores, o dia a dia da empresa, que é muito objetivo, muito pouco subjetivo, né? Que a influência política praticamente não existe, ela passa totalmente de cabeça para baixo. Então hoje a gente se vê diante de uma realidade, ainda que a equipe seja uma equipe muito técnica e que a gente tente organizar o trabalho do mandato naquelas mesmas premissas da boa
boa gestão, né, fazendo planejamento estratégico, tendo metas, indicadores, distribuindo as tarefas na equipe, é uma realidade completamente diferente, né? Então, estamos tentando colocar os valores que a gente acredita, que o Novo acredita, né, para dentro da política. Então, reduzir o tamanho do Estado, reduzir os gastos do Estado, diminuir impostos, privatização, né, propor, enfim, pressionar pela privatização das estatais, combater essa esquerda retrógrada que não deixa nosso país evoluir, esse marxismo cultural impregnado que faz com que a gente tenha desde um ensino fundamental em Porto Alegre com um dos piores índices no Brasil, apesar de ser um dos maiores gastos e por aí vai. Então a gente está tentando dar o combate, né, com razão, né, com técnica, para que a gente tenha os melhores resultados. Então é mais ou menos essa a realidade hoje. O trabalho é bem intenso, bem diferente, mas está sendo muito gratificante, porque eu acho que no primeiro ano a gente já conseguiu fazer bastante coisa, né? Conseguimos evitar um aumento de IPTU, conseguimos ter aí o mandato mais econômico da Câmara em 2017, fizemos diversas emendas que melhoraram projetos que poderiam transformar em burocracia para quem empreende na cidade, já propusemos uma série de revogações, já passamos de 11 revogações propostas, algumas já aprovadas, e para esse ano devem vir mais uma série de revogações por meio da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização, e eu acho que o trabalho esse ano deve ter tudo aí para seguir com bastante intensidade. Tu fizeste uma proposta recente com base nos números do teu gabinete, onde tu conseguisse reduzir drasticamente o gasto, né? Aquelas coisas de gabinete, né? A impressora, a correspondência, o telefone. Tu quiseste cortar, fizeste essa proposta pela metade. Sim. Pela metade, mais ou menos de 19 mil para 9, é isso, né? Isso. A cota básica mensal, que é a verba de gabinete, ela compreende todos esses gastos que tu falaste, além disso combustível, telefone, enfim, outros gastos. Então... Bom, e eu sei que a pior grita é aquela surda, né? É aquela de bastidor. Sim. Porque o cara vem publicamente, até teve vereadores que fizeram isso, teve um ou dois que fez isso, né? Que fizeram isso publicamente, fazer a crítica ao projeto, mas o problema de você mudar um sistema é que os caras conspiram sem falar, sem aparecer. Eu acho que assim, a proposição ela foi bastante ponderada, né? Eu não busquei botar a minha régua na régua, os demais parlamentares da minha régua, então eu fui o parlamentar que menos gastou da verba de gabinete no ano passado, foram 96% de economia, e a minha sugestão para a mesa diretora da Câmara, que é quem tem autonomia para tomar a decisão, foi de 50%. Em 50%, na verdade, só teve um vereador que gastou acima disso, então a sugestão ela é muito mais no sentido de formalizar um novo teto, um limite de gastos, para que ninguém aumente seus gastos, né, daqui para frente, e também para que contabilmente se permita que esse recurso que antes ficava destacado para a Câmara de Vereadores possa ser de livre utilização por parte da Câmara ou da Prefeitura para os seus serviços. Então, acaba virando, em última instância, em prestação de serviço para a população, quem é que paga aquele imposto, né? Obviamente, alguns vereadores podem ter a intenção aí de fazer algum outro uso, né, ou flexibilizar a utilização da cota, como alguns já mencionaram, gostariam que fosse flexibilizada as regras de utilização da cota para poderem fazer um uso melhor do valor, mas eu compreendo que, dada a razoabilidade da proposição, não deveria haver uma grande resistência a essa adoção da proposta, uma vez que a Câmara sinalizaria positivamente para a sociedade, especialmente no momento de crise que a gente está vivendo em Porto Alegre, de que ela está comprometida em não aumentar seus gastos, no mínimo, né? Não aumentar seus gastos com o gabinete. Cumprimentos pelo trabalho. Tá, muito obrigado, Diego, obrigado pelo espaço e é um prazer falar contigo aí de novo. Lançamento do livro Churchill, Análise dos Discursos, esse livro espetacular feito pelo Ricardo Sondermann, presidiu o Instituto Liberdade, é um defensor, né, professor universitário, empresário, publicitário, defensor da livre iniciativa, da liberdade política, da liberdade econômica, portanto, alinhado com o que há de mais moderno no mundo, né, Ricardo Gomes? Prazer te encontrar. Prazer, Diego, falar contigo, todos os teus espectadores. Talvez no Brasil, nunca tenha sido tão necessário debatermos o exemplo do Churchill, a sua liderança política, o seu respeito pelas instituições, a capacidade de discurso que ele tinha de transmitir ideias, valores e de envolver as pessoas. E essas ideias que ele defendia, que o Ricardo Sondermann aqui nos traz no livro, e que ele expressou tão bem nos discursos, são as ideias que fizeram a humanidade caminhar.
nenhum país, nenhum governo que fez o contrário disso conseguiu gerar prosperidade para o seu povo. Então, estudar Churchill é estudar aquelas ideias que fazem as sociedades boas, aquelas que nós queremos visitar, que nós queremos que nossos filhos vão morar, e aquelas sociedades que têm o pensamento que produz prosperidade, liberdade, democracia. Churchill é uma delícia, o livro é delicioso, o Ricardo Sondermann está de parabéns. Estudar Churchill é uma delícia, e com um livro bem escrito desse, melhor ainda. Bom, tu és advogado, um homem que vem da iniciativa privada, presidisse também uma entidade importantíssima, o Instituto de Estudos Empresariais, e acabasse indo para a política, né? Seguindo esse caminho, és um vereador, aí completaste um ano, justamente por aquela visão de que as pessoas de bem têm que entrar e fazer a mudança, não é isso? É isso, e tem que enfrentar as dificuldades como elas são, a gente tem que ser realista, olhar a realidade como ela é. O Brasil vive um momento difícil, os partidos vivem momentos difíceis, mas nós temos que nos envolver, assumir, dar o passo à frente que Churchill deu. Tinha um partido também complicado naquele momento, Partido Conservador. O cenário mais tenebroso que se pode imaginar, por pior que seja a nossa situação hoje, não tem comparação com o inimigo que Churchill enfrentou, e mesmo assim deu um passo à frente. Ele nos inspira nisso. Os brasileiros temos que nos envolver, nos organizar, participar, sacrificar alguma coisa do nosso conforto para fazer parte desse debate público. O debate político acontece do lado de fora do portão da nossa casa. Então a gente tem que, às vezes, levantar do sofá, ir para a rua, participar da discussão. Quando eu virei candidato, na época a vereadora, era para isso, para participar desse debate, para dizer as coisas nas quais a gente acredita, e que, se fosse eleito, colocar isso em prática. Deu certo, estamos fazendo isso, enfrentando a burocracia, ajudando a livre iniciativa a funcionar melhor, enfrentando aumento de impostos e propondo um modelo de Estado mais leve para as pessoas, no qual as pessoas possam prosperar. Então isso obviamente ninguém inventa nada, a gente tem essa inspiração em pessoas do passado. Churchill é uma delas, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, outros tantos liberais que participaram da política e vieram fazer a diferença para que a gente pudesse ter a liberdade que tem hoje. Então, e que sempre temos o risco de perder, né? Aquela frase do Reagan, tu sempre citas, que a liberdade nunca está mais do que uma geração de ser perdida. Então, tem que se fazer esse trabalho. E eu gosto muito de me envolver nisso, e me sinto realizado hoje de, como vereador, poder fazer esse debate aqui em Porto Alegre. E a administração marquesana nesse primeiro ano? Um ano muito difícil, todo mundo está vendo o resultado nas ruas, uma dificuldade muito grande, serviços insuficientes, fruto de uma crise fiscal gigantesca. Até junho, julho desse ano, agora 2018, o município consegue pagar os seus prestadores de serviço. A partir de julho acaba o dinheiro, e acabando o dinheiro para a capina, tem-se problemas de recolhimento de lixo, de manutenção da rede pluvial. Então é uma situação muito difícil. Eu tenho conversado muito com o Marquesan, ele faz um esforço muito grande, mas ainda é insuficiente. A Câmara de Vereadores vai ter que dar um passo à frente e fazer as reformas que o município precisa. E para isso a sociedade é fundamental. A sociedade civil se envolver e cobrar dos vereadores, do prefeito, dos secretários as soluções. Eu hoje publiquei um artigo dizendo que precisamos nos aproximar das soluções. O diagnóstico está dado, a gente precisa caminhar agora, e essa é a expectativa que eu tenho para 2018. Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado, vamos em frente. Satisfação conversar com a cientista política Fernanda Bart, prestigiando o lançamento do livro Churchill, do Ricardo Sondermann. Prazer te ver, Fernanda. Prazer te ver, Diego. Livro maravilhoso, por sinal, né? Faz a gente dar muito mais valor para as palavras que são ditas, como elas são escritas e como elas são proferidas, que é uma coisa tão importante nos dias de hoje, que a gente precisa retomar o poder das palavras, dos discursos, né? Nessa guerra cultural que a gente enfrenta todos os dias, né, Diego? Tu fizeste por esses dias um hangout sensacional com pessoas da Venezuela. E a Venezuela é aquilo que o Chaves dizia, é o socialismo do terceiro milênio. Aqui no Brasil, o PT, o PSOL, o PCdoB são fãs do regime venezuelano. É verdade. Eu estive conversando com o Roderick Navarro, líder do Rumbo Libertar, que, segundo ele, é o único partido de oposição verdadeiro que existe na Venezuela, porque os outros é tudo de mentirinha. Ele caracterizou muito bem no hangout que a Venezuela só tem partidos de esquerda
hoje, né? E é uma pessoa que conseguiu colocar, assim, na nossa conversa, que durou mais ou menos 1 hora, tudo aquilo que a gente mais tem medo que aconteça no Brasil, né, Diego? Porque o projeto bolivariano de esquerda que foi implantado na Venezuela, ele tem um tripé que foi descrito muito bem pelo Roderick, que é o castrismo, que manda dinheiro e ajuda através dos outros países ainda socialistas, né? O narcotráfico, que vem pela Colômbia através das Farc, e o Hezbollah, que eu não sabia que estava infiltrado nesse nível na Venezuela. Ele disse que o vice do Maduro lá é o líder do Hezbollah na América Latina e está recrutando terroristas para botar nas milícias contra a população civil na Venezuela. Então o que está acontecendo lá é realmente gravíssimo. Quem tiver a oportunidade de ver está ali no meu YouTube, o Hangout total, completo. Já não é mais um sistema minimamente democrático, aquilo lá já é uma ditadura. É uma ditadura, tem mais de 500 mil pessoas refugiadas na Colômbia e quase 55 mil refugiadas em Roraima, né, no Brasil, entrando. Famílias que caminham quase 1.200 quilômetros para fugir da fome, porque o que está acontecendo agora é um genocídio pela fome na Venezuela, falta tudo, falta comida, falta medicamentos, as pessoas estão morrendo, quem não consegue sair porque é muito idoso ou não tem condições de caminhar, está ficando e está morrendo. E tem umas eleições fraudulentas marcadas para dia 22 de abril com as urnas Smartmatic, que já tem cartas marcadas para serem vencidas pelo Maduro, né? É uma eleição que não permite observadores internacionais e que já está em xeque pela União Europeia e pelos países que compõem a ONU, né? Já pediram para revogarem essas eleições, para marcarem eleições livres e transparentes. Eu acho pouco provável que isso aconteça, Diego. 2018, o que tu achas que pode acontecer no nosso país, tanto em nível estadual, mas sobretudo em nível nacional? Eu espero uma grande renovação, que as pessoas que estão indignadas com a política não se retirem da esfera política, não deixem de votar, porque para cada voto não dado, do outro vale dobrado. Quem não votar vai estar elegendo quem a militância de esquerda quiser que seja eleito. Militante não deixa de votar. Então, o senhor cidadão de bem que está nos assistindo, não deixe de votar. Isso vai ser o maior ato de cidadania em 2018, é sair de casa e exercer o direito de voto, né, Diego? Eu espero que as pessoas saiam de casa, votem. E eu gostaria de ver uma renovação muito grande na política nacional. A gente precisa renovar os legislativos, né? Porque sem o legislativo nenhum governante faz nada. E os nossos legislativos hoje são anti-reforma, né? Os nossos legislativos, eles não são nada liberais, eles não sabem o que é ser liberal na economia, eles não sabem o que é tu ter um país de livre mercado e desenvolvimento. Uma coisa que foi falada aqui entre alguns dos debatedores no lançamento do livro Churchill, do Sondermann, foi que liberais e conservadores, ou seja, aquilo que é chamado de a nova direita no Brasil, precisam se entender minimamente, ter alguns consensos mínimos, porque os nossos desafios são enormes. Não adianta se matar por detalhes e esquecer a essência. Eu me sinto no meio termo, né? Eu me considero liberal conservador, eu sou liberal na economia e tem vários princípios, né, que eu me considero conservadora. Eu acho que é plenamente conciliável, o nosso inimigo é outro, né, Diego? Eu acho que a gente precisa estar muito unido esse ano e daqui para frente. E a gente tem toda uma hegemonia ainda de esquerda para contestar, para construir o nosso discurso nessa guerra cultural, né, que são os autores da direita, os atores de direita, os escritores de artigos de direita, os liberais que estão no meio acadêmico, né, mais livros escritos por autores liberais. A gente precisa criar esse caldo cultural orgânico do nosso lado, para a gente ter um contraponto, porque hoje, durante tanto tempo, o Brasil ficou sem contraponto nenhum, né, Diego? Verdade. Cumprimentos, Fernando. Obrigada, boa noite a todos. Sistema Fê Comércio RS apresenta
A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Satisfação conversar com o Major Brigadeiro Raul Dias, que foi o comandante do 5º Comar e, enfim, atualmente se dedica às atividades, sobretudo da política, né, de conversar com as pessoas. Tenho lhe acompanhado, Brigadeiro Dias, nas redes sociais, no sentido de levar informação para as pessoas, de que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, quer dizer, um país não pode suportar este grau de cinismo da parte da classe política brasileira, sobretudo dos que estiveram no poder até bem pouco tempo. Prazer em encontrar. É um prazer todo meu, Diego, e você sabe que é recíproco. Eu lhe acompanho de manhã, certo? E à tarde, certo? Então é porque eu vejo você, Diego, justamente como um dos baluartes de toda essa mudança que é necessário. É importante que nós tenhamos essa consciência que foi discutido hoje aqui, certo? Que cada um de nós sejamos uma pequena célula, mas que realmente toda a nossa energia seja voltada para a liberdade, que a gente definitivamente acabe com essa hipocrisia esquerdopata, lulopetista, bolivariana, que destruiu o nosso país. E nós temos que reverter isso. E você, Diego, com seus programas, com o espaço que você tem, você realmente é hoje uma das referências no Rio Grande do Sul para isso. Muito obrigado, Brigadeiro Dias. Eu só citou bem o lulopetismo, foram 14 anos de PT, né, e mais 8 anos de FHC, então nós vamos aí para mais de 20 anos de esquerda mesmo,
Fernando Henrique, nos últimos anos, mostrou realmente qual é a sua essência. Né? Bom, eles saíram do governo, mas não saíram do poder, porque eles infiltraram muita gente, eles tomaram de assalto o aparelho de Estado brasileiro. E deixaram aí, inclusive no sistema político, alguns ovos de serpente. O PSOL é uma cobrinha que nasceu desse ovo chocado. O PSOL é um PTzinho, né? Nós sabemos disso. Eu lhe pergunto, quanto tempo vai levar? Porque não é simples, não é fácil. A mudança cultural demanda paciência, demanda risco e, sobretudo, ter uma visão de longo prazo. Exatamente. Eu vejo exatamente isso, a necessidade de, neste momento de mudança, porque, Diego, serão no mínimo 2 gerações. Eles começam esse processo logo após a Segunda Guerra Mundial. E nós vimos, inclusive, como foi a visão do Churchill, que não queria a invasão da Normandia, mas pelos Balcãs, justamente para que pudesse deixar um espaço menor para a invasão comunista. Ele tinha essa visão, que é a visão do estadista, que está faltando hoje no nosso país. Né? Então, essa coisa começa depois da Segunda Guerra Mundial e isso já vão 60 anos. Então, eu diria para você o seguinte, isso é no mínimo mais 50, ou seja, 2 gerações para que a gente possa reverter isso. A academia está tomada. Que vergonha isso, né? A academia chega, eu tenho participado, eu já fui professor universitário em Brasília durante algum tempo, então eu posso dizer isso. A academia está tomada dessa ideologia que não dá certo em lugar algum do mundo. Porque em nome do comunismo, quando deu certo, transformam num capitalismo de Estado. Porque se não for capitalista, não dá certo. Essa que é a grande... China está aí para mostrar. A China é o grande exemplo moderno do que está acontecendo. E o comunismo que não dá certo, como foi também citado hoje aqui, o país mais rico da América do Sul, que era a Venezuela, tem mais petróleo que o Oriente Médio. Está nisso que se deu, as pessoas fugindo e vindo para o Brasil. Né? Por quê? Porque foi destruída por essa corja comunista nojenta, chega, entendeu? Dá asco de você ver essa situação e ver esses... não, isso aí é que não é o comunismo mesmo, o comunismo... Não dá certo em lugar nenhum. E você vê pessoas da imprensa, você vê pessoas do meio artístico fazendo campanha. Para quê? Para matar mais gente. Já mataram mais de 100 milhões de pessoas no mundo e querem continuar matando. Pelo amor de Deus, pô, não pode. É uma coisa impressionante. Socialista tem a fórmula perfeita de como fazer as pessoas passarem fome, né? Porque se o sistema capitalista, e a gente sabe que tem problemas, porque tudo que é feito pelo homem tem problemas, mas é evidente que os locais onde você tirou mais gente da pobreza, da miséria e gerou mais prosperidade são aqueles ambientes onde você tem liberdade de mercado. O socialista, o que ele faz para nivelar tudo? Ele empobrece todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque, inclusive, você empobrecendo, cada vez mais, você mais depende do Estado. E é isso que eles querem. Eles querem te dominar, eles querem fazer com que o Estado seja o teu senhor. E você passa a ser escravo do Estado. Não, eu não quero isso. Eu quero liberdade. Eu quero ser, eu sim, o senhor do Estado. E ele vai fazer o que eu quero, porque eu pago e pago muito. Brigadeiro Dias, para a gente fechar, na época do impeachment de Dilma Rousseff, que foi, sem dúvida, uma das piores experiências da história republicana brasileira, porque foi um governo corrupto e incompetente, tudo junto, né? Ela chegou a cogitar lideranças das Forças Armadas para ver se colocavam um estado de defesa. Evidentemente que isso hoje a gente sabe foi radicalmente rechaçado pelos comandantes militares. Nem pensa nisso. Porque vamos trabalhar com a hipótese de que isso tivesse ocorrido. Nós teríamos adentrado na Venezuela. Nós não poderíamos virar Venezuela?
Diego, é o ponto correto, a tua análise é perfeita. Por quê? Por que aconteceu na Venezuela? Aconteceu na Venezuela porque eles conseguiram cooptar as Forças Armadas venezuelanas. E aqui não. Por mais que eles tentem, eles ainda não conseguiram cooptar as Forças Armadas. O Chaves era um militar, né? E trouxe isso. E um militar, vamos dizer assim, de média patente. Sim. E um sujeito desequilibrado, porque esses caras são todos psicopatas. Mas ele tinha um poder, assim como o Lula também teve. Populista, certo? Que tinha uma capacidade, inclusive, de falar muito boa, e aí encantou, certo? E é justamente porque se você não tiver a força, ou seja, o poder, a força, você não implanta regime comunista em lugar algum do mundo. Isto foi na Rússia, foi na China, foi na Venezuela, foi em qualquer lugar. Você não implanta, você tem que ter a força para poder subjugar a população. Por isso o desarmamento. Tem que desarmar o povo, porque o povo armado, ele pode se revoltar. Então, não é uma questão, gente, o desarmamento não é uma questão de desarmar o povo, não, é uma questão de controle, é uma questão de controle da população. Claro, o povo desarmado, o governo faz o que quer. Não tem nada a ver com segurança pública. Há algum tempo atrás, se fala tanto dos regimes militares, você, Diego, podia ir na Mesbla e comprar na Mesbla. Certo? Aqui não devia ser Mesbla, aqui devia ser... Hermes Macedo. Pronto. Certo? Hermes Macedo. Comprava? Então, você ia na Hermes Macedo aqui no Sul e comprava, certo? A tua arma, você ia na delegacia, o cara, não, você pode comprar, você é um homem, uma pessoa de bem, você não está devendo a justa, não está devendo nada, certo? Ok, então pode ter a sua arma. E todo mundo vivia em paz. O senhor está lembrando uma coisa interessante, foram 20 anos de regime militar e vejam que os nossos militares não mexeram nada para desarmar o cidadão, né? Nada, porque não precisa. Não, e também porque o cidadão não se revoltou num nível, é ou não é? Que pudesse ameaçar o governo. Aliás, na época, quando eles assumem, isso é história. Isso não é torcida, isso é história, é ou não é? Quer dizer, majoritariamente as pessoas queriam aquilo, é ou não é? Inclusive o Globo. Inclusive grandes jornais, se forem buscar as matérias do dia 1º de abril, não precisa nenhuma, 1º de abril de 64, veja as manchetes do Estadão, da Folha de São Paulo, veja as matérias do Globo, e veja a unanimidade que existia naquele movimento. Então, isto é história. E aqui no Rio Grande do Sul, não, vamos tirar o nome do Castelo Branco, pelo amor de Deus. Eu sempre digo o seguinte, a Globo depois pediu desculpa, né? Faz uns anos aí fizeram um editorial pedindo desculpas por ter apoiado o regime militar, mas não devolveram as concessões, né? Claro. Então, você bem, né? Bem correto, honesto, ético, devolve. Mas parece que agora estão com umas dificuldadezinhas financeiras que eu não sei como é que eles vão se caminhar para frente. Mas aí o tempo vai dizer e a história vai registrar. Brigadeiro Dias, ex-comandante do 5º Comar, sempre uma satisfação rever o amigo. Eu é que agradeço mais uma vez, Diego, e digo para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, tu és a referência hoje dentro do jornalismo, a referência da liberdade. Desejo a você muitas felicidades e sucesso sempre. Obrigado. Historiador Thomas Juliano, professor, autor do Desconstruindo Paulo Freire, tem percorrido o Brasil aí em palestras, porque na obra organizada pelo professor Juliano é dissecado, desconstruído este grande, vamos dizer assim, ícone da esquerda brasileira e que na verdade é um ídolo de pés de barro. Né? Mais ou menos, algo assim que tu escrevesse no livro, no teu texto, né? Um santo de barro, não é isso? Patrono do pau oco. Patrono do pau oco. Patrono do pau, porque ele é o patrono da educação brasileira. E eu te confesso, Thomas, que lendo o livro, eu li teu livro, eu não imaginei que esta figura tão nefasta, tão falsa,
e tão pobre do ponto de vista do que tinha a oferecer, se tornou patrono da nossa educação. E Diego, prazer conversar contigo, com a tua Atualmente. E o que salienta, eu vou dizer assim, esse impacto, vou dizer assim, no sentido da receptividade dos leitores. Por exemplo, a biografia escrita pela viúva de Paulo Freire, em que ela relata não só a vida de nosso autor citado, mas também fatos em que ela sublinha que é essa capacidade de Paulo Freire em endossar genocidas. Ou seja, a própria descendência familiar, os próprios contemporâneos de Paulo Freire, contemporâneos inclusive afetivos, sublinhavam esse caráter de um homem, no mínimo, vamos chamar assim, moralmente contraditório, uma vez que se apresentava como uma espécie muito particular de São Francisco de Assis, mas em contrapartida sublinhava genocidas mundo afora. Enquanto que aqui estamos conversando sobre Churchill, um estadista, um homem que livrou o século XX e a humanidade, portanto, de genocidas. Por outro lado, aqui na entrevista, conversamos por um homem que ia na contramão de Churchill. Então, é possível fazer sim, inclusive, até faço um adicional à tua própria fala, essa relação, tua pergunta com o próprio evento, uma vez que conversamos sobre o homem que livra o Ocidente de um mal, e, portanto, a própria humanidade de um mal, mas em contrapartida nós tínhamos aqui no Brasil, décadas à frente, um homem que queria resgatar essa mesma maldição, trazendo para cá, coisa essa que nós, hoje, nos nossos dias, a gente percebe que ele foi, pelo menos assim, vitorioso dentro da sua temporalidade. Olha, interessante isso, né? Porque a esquerda é mistificadora, em essência. Veja que a gente tem aqui no Brasil, a história brasileira, a esquerda brasileira gerou e incensou figuras como um Leonardo Boff, que fala com uma candura, tem uma fala doce, fala da natureza, critica o ódio, né? Fala do amor e, no entanto, fã de Fidel Castro, fã de Mao Tse Tung, apoiando regimes genocidas. Podia citar outro, na mesma linha, assim, uma linha parecida, Frei Beto. Como é que alguém que fala em amor, né, pode ser fã do Fidel Castro, foi biógrafo do Fidel Castro, né, escreveu um livro até do Fidel Castro e a religião. É real, quer dizer, quando a gente vê o Paulo Freire, aquela imagem dele, aquela barba de Papai Noel dele, a fala dele, as pessoas imediatamente o identificam com São Francisco de Assis, né? Com um homem doce, um homem que quer a paz, que quer o amor, quer o desenvolvimento. Fã, e no livro está isso, você tem que ler o livro do professor Thomas Juliano. Fã do Mao Tse Tung e da Revolução Cultural. Eu até faço um paralelo, exemplo, Stalin dialogava de maneira branda. Os discursos de Stalin eram discursos em que poucas vezes ele elevava o tom. Enquanto que Churchill, trazendo inclusive para a nossa conversa aqui do próprio evento, em contrapartida tinha um discurso enfático, enérgico, em que as veias saltavam, né? Paulo Freire, por sua vez, assim como Churchill, cada um dentro de seu espaço, evidentemente, era um bom frasista. O que acontece é que Paulo Freire, portanto, ele não é lido na imersão de seus textos. As suas frases pensadas em pesquisas superficiais no Google, elas sim são lidas, uma vez que, a partir disso, ele acaba sendo incensado. Uma vez que um homem, por exemplo, diz que o aluno é um objeto de caridade, de afeto e de amor, pegando um exemplo, as pessoas leem isso. Excelente, o aluno sim, um aluno carente, merece sim receber afeto, amor e outras coisas. O problema é qual a interpretação que Paulo Freire dava à ideia de afeto, à ideia de amor. Que amor a quem? E no caso dele, pegando só essa ideia de amor, a revolução é biófila, para gerar vidas, ela tem a capacidade de tirar vidas. Então, a ideia dele de tirar vidas já diz qual é o tipo de amor dele que, pelo menos assim, no amor que eu acredito, o amor que a história humana compreende como sua definição, é um antônimo disso, para dizer o mínimo, né? Então ele sim, ele vai ter endossado genocidas, Mao Tse Tung, vai ter endossado Lenin, vai ter endossado Fidel Castro, vai endossar, por exemplo, pegando a própria ideia do amor, né? E já mencionei isso contigo em outras de nossas conversas, né? Che Guevara, ele tratou como sinônimo de amor, né? E não é uma expressão do Thomas, é uma expressão dele. E no nosso caso, como estamos conversando com um autor brasileiro, não há sequer erro de tradução. E até faço um gancho, que eu fiz a menção à tradução, e acho que merece, quem sabe no futuro até faço alguma coisa a respeito, que é o estudo de como Paulo Freire é traduzido mundo afora. Porque isso explica também o fenômeno dessa tal popularidade de Paulo Freire. É mal traduzido? Claro, superficialmente traduzido. Assim como, um exemplo, nós temos traduções questionáveis e uma série de autores
conversando aqui sobre a nossa língua, necessariamente Paulo Freire, um autor brasileiro, ele também é traduzido com as suas deficiências e, claro, com as suas intencionalidades. E essa tradução explica parte dessa dita popularidade que ele tem. Professor, cumprimentos pelo trabalho. Prazer lhe encontrar nesse lançamento do Churchill, do Ricardo Sondermann. Prazer conversar contigo, repito, com a tua audiência também. Estar aqui também brinda a liberdade, brinda os bons valores e brinda, vou dizer assim, um legado que homens como Paulo Freire tentaram vilipendiar dentro dos nossos ensinos. Então estar aqui é um motivo de felicidade, sem dúvida. Churchill e a ciência por trás dos discursos, do Ricardo Sondermann, nosso querido amigo, que foi presidente do Instituto Liberdade, lançado esta noite aqui na Cultura do Bourbon Country. Eu tenho a satisfação de encontrar o meu querido Alex Catarino, que eu tive a honra de conhecer num evento do Estudantes pela Liberdade lá em Santa Maria. No ano de 2016. Isso aí. Tu estavas vindo, se não me engano, dos Estados Unidos. Exatamente, faz semana que estava vindo dos Estados Unidos, fui fazer a palestra lá e nos conhecemos pessoalmente, já nos conhecemos pelo Facebook, até o querido amigo Werner Bing, que nos apresentou. Entusiasta de nós sermos amigos. O Werner me dizia, tu tem que ser amigo do Alex Catarino, adoro ele. Não, o Werner é um amigo querido, eu conheço desde 2003, então temos uma longa trajetória. Werner Bing, Ricardo Santos Gomes, Marcos Boeira, Paulo Sanchotênio, Ricardo Ranzolin. Então, e eu sempre fico muito feliz em vir aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma terra que eu gosto muito, pela cultura, pelo povo, pela história de defesa da liberdade e pelos desafios que os liberais aqui tiveram de lutar contra o castilismo no começo da República. Foi aqui o balão de ensaios do PT, então se o Brasil soubesse mais a experiência que vocês tiveram aqui no Rio Grande do Sul do que uma gestão PT, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, talvez não tivéssemos o desastre, mas o desastre foi bom também porque acordou o Brasil para o risco totalitário, e nós estamos agora num momento que a liberdade, eu sou até muito otimista, estou no movimento liberal desde 91, 92, e o crescimento que eu vejo nos últimos anos de liberais, conservadores, libertários, tem sido uma promessa para um futuro com mais ordem, liberdade, justiça, mais empreendedorismo. Então acho que é um momento muito especial que nós vivemos. Excelente. Catarina, me conta da LVM, que é a tua nova editora, que está lançando o Churchill, mas eu tive aqui também nos livros do Mises, no lançamento dos livros do Mises. Conta para mim. Sim, LVM quer dizer liberdade, valores e mercado, são os três princípios que a editora defende, mas tem a lembrança Ludwig von Mises, porque a ideia da editora e o nosso presidente da editora, o Hélio Beltrão. Grande figura. Grande figura, um grande empreendedor, um grande entusiasta da liberdade. O Hélio começou o Mises Brasil em 2010 e começou a publicar livros, até de uma forma não profissional, para disponibilizar a bibliografia em português de autores liberais, especificamente da escola austríaca. E, de repente, a editora já tinha no catálogo, o Mises como instituição, 60 livros publicados. E, ao mesmo tempo, foi o período em que eu entrei para trabalhar como editor da revista Mises, uma revista acadêmica de filosofia, direito, economia, e veio a ideia de nos profissionalizar e criar uma editora comercial que vá poder levar essas mensagens para o grande público. E não só da escola austríaca, de outras correntes de economia. Estamos vendo agora com o Roberto Rachef, com o Winston Ling, a negociação para publicar as obras completas de Ayn Rand em português. Estamos vendo com o Liberty Fund a possibilidade de publicar o James Buchanan completo. E não só autores liberais, mas autores liberais, autores conservadores estrangeiros, tanto clássicos como contemporâneos. Autores nacionais, o nosso próximo grande lançamento é o livro História do Liberalismo Brasileiro, do professor Antônio Paim, que é uma história do Brasil do final do século XVIII até o dia 6 de outubro de 2017, então o livro está super atualizado. O Antônio Paim, que poderia ser tido como chamado de o nosso decano liberal no Brasil, está com 91 anos, extremamente lúcido, produzindo bastante ainda. Nós vamos
então com o projeto de relançar as obras dele já esgotadas, muitas há mais de 20 anos, e lançar livros novos dele. E outros autores liberais importantes, o Biratã Jorge Ório, Ricardo Vélez Rodrigues, vamos recuperar a obra do Donald Stewart Jr. Então a nossa ideia é ter esse compromisso com o nosso passado liberal, com o nosso passado conservador, mas também lançar autores novos para o futuro, como o caso do Marcel Van Hatten, o Ricardo Sondermann mesmo. Espero ter você como um dos autores da LVM. Vai ser uma honra. Teu trabalho de escritor, de jornalista, um comunicador, isso é importante nós termos. E o nosso trabalho é criar pontes entre o passado e o futuro, entendendo o presente. Sempre uma satisfação conversar comigo. Sucesso cada vez maior, Muito Catarina. Obrigado e conte sempre com o apoio da LVM. Meu prezado Marcel Van Hatten, uma revelação da política gaúcha e brasileira, né? Cumpriu praticamente todo o mandato, agora saiu do PP, está ingressando no Partido Novo, está com projetos de ir a Brasília como pré-candidato, já é pré-candidato na eleição de outubro. Te desejo sucesso, Marcel, e sobretudo te cumprimento por esses 3 anos de luta por mais liberdade lá na Assembleia. Obrigado, Diego. Obrigado também a todos aqueles que confiaram na proposta na eleição passada já. Afinal de contas, as ideias da liberdade elas estão em um crescendo muito grande e naquela época, em 2014, quando concorri pela 3ª vez a deputado estadual, ainda estava no início, né? E a gente viu muitos frutos ao longo desse período, né? Milhões de pessoas foram às ruas no Brasil protestar contra a política, contra o Estado inchado e principalmente contra os governos do PT, Lula e Dilma, resultando inclusive no impeachment de uma presidente da República. E agora, 2018, é hora de renovar os parlamentos, renovar a política brasileira pelo voto. A Lava Jato fez a primeira parte, botou muito político corrupto, muito empreiteiro corrupto, enfim, na cadeia, e agora é a hora que a população tem, por meio do voto, o seu direito garantido de mudar a política. E esse papel que tu cumpres também no jornalismo é fantástico, porque dá mais transparência para todo o processo político, dá mais transparência para o cidadão acompanhar aquilo que acontece na esfera pública e ter certeza de que não é possível continuar com um governo tão inchado e incompetente como o que nós temos no Brasil, independentemente de partido, e pior ainda, sob a esquerda. Marcel, tu foste vereador em Dois Irmãos, jovem, com 18 anos? 18 anos. Com 18 anos, vereador. Tens uma história no PP, no Partido Progressista, que agora fica para trás. Sem falar do passado, dos teus ex-companheiros, não é isso, né? Mas eu vi ali as coisas que tu escreveste na tua página, né? Passou. Tu tá querendo ir a Brasília e tu disseste que tu não terias como conviver com o teu antigo partido, com aquelas figuras que tem lá em Brasília. Isso realmente foi predominante para a tua decisão? Foram duas coisas. O predominante mesmo foi a afinidade com as ideias do Partido Novo. Acho que isso é o mais importante. Todos os partidos que tem hoje no Brasil, o partido com o qual mais tenho afinidade ideológica é o Partido Novo. E o Partido Novo não existia quando eu concorri na última eleição oficialmente, existia apenas como projeto. Então, concorri pelo Partido Progressista, a deputado estadual, partido pelo qual também tinha sido vereador no meu município de Dois Irmãos, onde as pessoas com quem eu tenho mais afinidade, né, estão filiadas no município de Dois Irmãos, em tantos municípios no interior do estado. O Partido Progressista é um partido que tem bastantes pessoas que são liberais filiadas ao partido. Não todos os filiados ao Partido Progressista no Rio Grande do Sul são liberais, mas há uma parte grande de empreendedores, de pessoas que buscam realmente uma redução do tamanho do estado e que caiba no bolso do pagador de impostos e que estão no Partido Progressista, aliás, ainda no Rio Grande do Sul. Agora tem toda a razão. Além da afinidade ideológica com o Novo, outra coisa muito importante, preponderante na minha decisão, sim, também, o segundo fator foi a corrupção em Brasília. O Partido Progressista está hoje em Brasília com uma direção nacional envolvida nos maiores escândalos, inclusive no da Lava Jato. O presidente nacional, Ciro Nogueira, é investigado na Lava Jato, por várias vezes mantive minha oposição à condução dele, inclusive votei contrariamente à sua reeleição na Convenção Nacional, mas ele continua lá. Infelizmente, não se vê hoje, dentro do Partido Progressista, uma condição de retirá-lo. Por quê? Ele tem muito poder e principalmente dinheiro na mão. Tem dinheiro para distribuir para deputados federais que hoje estão em Brasília poderem se reeleger por meio do fundo partidário e do fundo eleitoral. E eu
mesmo sendo contra o fundo eleitoral e dizendo que eu não quero esse dinheiro do PP, ele seria automaticamente redistribuído entre os outros candidatos. E pior, se eleito fosse pelo PP, viraria mais um peão nas mãos de um presidente que negocia os votos da bancada de acordo com o número de integrantes e não de acordo com as ideias que eles defendem. Portanto, a minha decisão para ir para o Novo teve um aspecto ideológico, teve um aspecto muito liberal mesmo, pelas defesas que o Partido Novo faz, e também teve esse aspecto da política na prática feita em Brasília. Não dá para tolerar o que é feito no Partido Progressista e, vamos ser bem honestos, em todos os outros partidos tradicionais hoje no Brasil. Uma política de patrimonialismo, de clientelismo e não uma política de respeito às ideias. Uma última palavra para mim sobre o livro do Sondermann, que é o motivo de estarmos todos aqui. Muito bom, excelente a gente poder ver como os discursos de Churchill podem ser também lidos com os nossos olhos contemporâneos e colocados sob a nossa realidade. É importante ver porque Churchill foi um líder importantíssimo na sua época, fundamental para que o nazismo fosse vencido no mundo, né? Ele foi fundamental naquele momento e depois da sua passagem como primeiro-ministro durante a Segunda Guerra, ele não foi reeleito no seu distrito. Isso demonstra como em determinados momentos da história, pessoas com posições firmes e corretas podem ocupar cargos da relevância de um primeiro-ministro e depois, em virtude de circunstâncias locais, a democracia também permite que essas pessoas saiam com humildade da política pela porta da frente, sim, mas sem um sucesso eleitoral num sistema distrital, como é o caso da Inglaterra. Então é muito interessante ver a história de Churchill, olhá-la também com a visão de quem está vivendo um processo político tão interessante como esse que nós temos hoje no Brasil, também de grande renovação aqui. É imperioso que haja políticos de posicionamentos fortes e que não dependam da política para viver, que estejam ali por vocação, que estejam ali por idealismo e que tenham certeza de que se participam ativamente deste momento político brasileiro, podem ali adiante, como Churchill, não ter um papel tão relevante na sua política local, mas vão ter papel relevante todos aqueles que ajudarem a mudar o Brasil neste momento, na história, ali na frente. Com certeza nossos livros de história vão contar tudo o que está acontecendo aqui. Um abraço. Obrigado, um abraço.